Paz do Senhor, amados de Cristo, que alegria estarmos aqui mais esse sábado para estarmos consagrando a nossa vida ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar conosco aqui ao vivo, na gravação. Vamos aguardar só alguns minutinhos, tá? Para os irmãos entrarem na live. Enquanto isso, eu já vou enviar pelo aviãozinho aqui para algumas pessoas que elas pediram para enviarem quando começarem. Eu gostaria de pedir para vocês também, tá? Que conhecem alguém, que gostam de escutar a palavra de Deus. Essa pessoa que Deus está tocando no seu coração agora, envia para ela, que eu tenho certeza que vai edificar a vida dela em nome de Jesus. E vocês que já entraram aqui, gostaria que vocês me falassem, tá? Se vocês já conseguem me ouvir bem, se conseguem me ver bem, se a internet está funcionando direitinho, tá bom? Vamos aguardar só mais uns minutinhos e nós já vamos começar, tá bom? Se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários, que nós vamos estar orando também no final da live de consagração pelos pedidos de oração, tá bom? Amém. Então vamos iniciar, vamos orar pedindo a Deus para que a presença dele venha estar conosco aqui nessa consagração, porque se o Espírito Santo não estiver conosco aqui, não faz sentido nos reunirmos, não é verdade? Então vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais esse dia, ó Pai, pela vida que o Senhor nos concede, pela saúde, pela alegria da tua presença, Senhor. Convidamos o Senhor a falar mais uma vez conosco através da tua palavra. Nós estamos aqui porque nós entendemos, ó Pai, que nós necessitamos do Senhor, necessitamos da tua presença. Sem ti, ó Deus, nós não somos nada. Sem ti nós não podemos nada. Mas com o Senhor, ó Deus, nós sabemos, meu Pai, que nós estamos, meu Pai, no lugar seguro. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa proteção, a nossa torre forte, o nosso socorro. Tu és o nosso Deus fiel, meu Pai. Ó Deus, e pedimos, fala conosco através da tua palavra. O Senhor sabe, Deus, aquilo que nós necessitamos, meu Pai, ouvir. Ó Pai, por isso trata em nós, meu Pai, aquilo que precisamos ser moldados por ti nessa manhã. Visita, Senhor, os lares, meu Pai, que estão necessitados, meu Pai, que precisam, Senhor, de um renovo, de cura, de libertação, de transformação. Que em nome de Jesus, meu Pai, que a tua presença possa alcançar cada vida que está aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para hoje é: seu lugar não é Lodebar. Lodebar. E o que significa Lodebar? Nós primeiro vamos separar essa palavra em duas partes. Lo e depois debar. O que significa lo? Lo significa não. E debar significa promessa, palavra, pasto, comunicação. Então, quando nós juntamos essas duas palavras, o não, e quando nós juntamos promessa, palavra, pasto, comunicação, fica como? Significa sem vida, sem esperança, sem promessa. E o que acontecia com Lodebar? Lodebar era um local que era um refúgio para pessoas esquecidas, pessoas doentes, pessoas fugitivas, pessoas marginalizadas. Ou seja, era um lugar de pessoas que ninguém lembrava delas. Esse era Lodebar. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar para você que está aqui conosco é que o seu lugar não é Lodebar. Adiantando até um ponto, né, que tá mais para o meio da mensagem, é que o nosso lugar é na mesa com o Pai. E Lodebar, ele é apenas uma passagem, ele é temporário. E nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia que ele foi levado para Lodebar. O lugar dele não era Lodebar. Ele era de uma família real e ele foi levado para esse lugar porque eles estavam fugindo. Ou seja, por uma questão de risco de vida, ele foi levado para esse lugar chamado Lodebar.
Gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel 4, no verso 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Perdão. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou em Jezreel a notícia em que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. O que acontecia antigamente? No caso aqui era no reinado de Saul. Jonatas, ele era filho de Saul e Mefibosete era filho de Jonatas. E o que aconteceu? Chegou a notícia de que Saul havia falecido e Jonatas também. E o que eles faziam nessa época? Eles não matavam apenas os reis, eles matavam a linhagem real. Então a ama de Mefibosete, para poder cuidar da vida dele, pegou ele nos braços e foi correndo, ela fugiu. No que ela fugiu, ela acabou deixando-o cair, ele se acidentou e acabou se tornando, no caso, aleijado das 2 pernas. Então, essa é uma parte da história de Mefibosete. Mas, alguns capítulos depois ainda, em 2 Samuel, só que agora no capítulo 9, nós vamos ver como Deus mudou a história de Mefibosete. E foi através da vida de Davi. Davi foi o rei que sucedeu o reinado de Saul. Ele não era da linhagem de Saul, porém ele recebeu a promessa de Deus de que ele seria rei. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E infelizmente ele deixou a vaidade, a desobediência entrar no coração dele e por isso ele perdeu o reinado dele. Depois de muitos anos que a promessa que foi falada, essa promessa que foi dita, essa promessa a Davi, depois de muitos anos que de fato ela se concretizou. Davi, ele foi fiel à casa de Saul, ele não fez nenhum mal à casa de Saul. Saul morreu por consequências da sua desobediência, ok? E não faleceu apenas Saul, mas faleceu também outros filhos de Saul. Mas aconteceu o quê? A descendência, um membro da descendência de Saul, ele permaneceu vivo, que foi quem? Mefibosete. É um nome um pouquinho diferente, não é verdade? E eu gostaria que você lesse junto comigo para nós entendermos um pouquinho melhor essa história do que aconteceu, como foi que Davi resgatou o filho de Jonatas. E diz assim: Davi trata Mefibosete com bondade. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e trouxeram Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para ele. Um dos filhos de Jonatas está vivo, respondeu Ziba. Vamos ver aqui a pergunta que Davi fez para ele. A pergunta que Davi fez para ele foi: perguntou nada, nenhum detalhe. Ele só perguntou se restava alguém. Desculpa que faltou luz aqui. Tá um pouquinho escuro, mas ainda dá para vocês me verem, né? Então tá bom. E Ziba falou: sim, tem um filho de Jonatas, mas olha só o que Ziba acrescenta: ele é aleijado dos 2 pés. Eu vou fazer um parêntese aqui porque essa parte me incomodou um pouco nesse texto. Porque esse comentário é um comentário desnecessário, não é verdade? Por que Ziba iria falar ele é aleijado dos 2 pés? Davi não estava perguntando isso. Davi estava perguntando se tinha alguém vivo. E Mefibosete estava vivo. E o que eu entendi nessa mensagem? É que, nesse versículo, é que muitas vezes as pessoas, elas olham para nós, elas olham logo aquilo que geralmente mais nos incomoda. Provavelmente o que mais incomodava ele era o fato dele ter ficado aleijado por conta dessa situação. Então, quando as pessoas elas olham para nós, elas já querem olhar algo diferente no nosso físico, elas querem olhar um defeito nosso e apontar. Olha, aquela é fulana, mas ela é desse jeito. Olha, tem Mefibosete, porém ele é aleijado dos 2 pés. Fazia sentido ele colocar isso nesse contexto agora? Não. Davi só queria saber se tinha alguém da linhagem de Saul que estava vivo e ele estava vivo. E o mais importante era isso.
Isso não iria impedir de que Mefibosete chegasse até Davi. Então, esse é um ponto. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. As pessoas elas vão lembrar de nós por características, talvez características que nos incomodam mais. Só que creia que Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê você no seu físico, Ele não vê você nos seus defeitos, Ele vê o seu coração. Então tenha certeza, não fique olhando para aquilo que hoje você entende que para você é uma dificuldade, é uma barreira, seja ela física, emocional, psicológica. Entenda que Deus ele te ama da maneira que você é. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele morreu por todos nós. E aqui Davi, ele estava usando de misericórdia sobre a vida da linhagem de Saul. Vamos continuar lendo para poder entender um pouco melhor essa história. E diz assim no verso 4 de 2 Samuel, capítulo 9. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar. Lodebar é o lugar em que nós acabamos de comentar, que era um refúgio para pessoas esquecidas, doentes, o nome desse lugar significa sem esperança. E era nesse lugar que um príncipe estava. Creio que você é um príncipe, creia que você é da linhagem real do Deus Todo-Poderoso. O seu lugar não é Lodebar. Talvez você esteja em um lugar como esse. Talvez você se sinta triste por estar num lugar como esse, mas creia que você está aí apenas de passagem. É apenas um propósito. Mas o Rei, Deus Todo-Poderoso, que é perfeito, está lembrando de você hoje e te fala que esse não é o seu lugar. Creia que há lugares altos para a sua vida, você comerá na mesa do Rei. Deus tem uma promessa para todos nós, que é a promessa de vida eterna, de salvação. O nosso lugar não é Lodebar. Lodebar é um lugar de passagem. E diz assim, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto do seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, meu rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado de 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Amém? E aqui nós vamos iniciar os pontos que Deus colocou no meu coração para essa mensagem. E o primeiro, nós já falamos um pouquinho, é que o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar não é Lodebar. Embora ele estivesse naquele momento em Lodebar, ele era da linhagem real. Lodebar é só uma fase. Você está escondido por um tempo determinado. Não é para sempre. Creia nisso. É uma mensagem, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Amém? E o segundo ponto é que, por causa de uma aliança passada, houve misericórdia na geração de Saul. Davi, ele era muito amigo de Jonatas. E Jonatas, ele salvou a vida de Davi, avisando, informando a ele que Saul queria matá-lo, tinha planos de matá-lo. E ali eles fizeram uma aliança de que um cuidaria do outro sempre. E Davi, ele estava cumprindo ali uma promessa que ele havia feito a Jonatas. Por isso que ele procurou saber
se havia alguém ainda vivo da linhagem de Saul, para que ele pudesse agir com misericórdia, por amor à amizade que ele tinha com Jonatas. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Com quem você tem se aliançado? Nós podemos ver que Davi, ele cumpriu uma promessa, que ele fez essa promessa a Jonatas quando Jonatas ainda era vivo. E depois que Jonatas faleceu, ele permaneceu fiel a essa promessa. Davi, ali ele estava sendo fiel àquela promessa que ele havia sido feita. E eu gostaria de te perguntar, quais alianças você tem feito? Porque as alianças que nós fazemos hoje, elas se tornam legados espirituais para a nossa descendência. Foi o que aconteceu com a amizade de Davi e Jonatas. Por isso que é muito importante nós tomarmos cuidado com quem nós temos aliançado. Porque essas pessoas, elas podem nos abençoar muito em vida ou pós-vida, como também pode ser o contrário. Também podem ser pessoas que vão prejudicar em vida, também pós-vida. Amém? Então, por isso que eu gostaria de deixar essa reflexão para todos nós, a começar por mim. Com quem eu tenho me aliançado? Com quem você tem se aliançado? Amém? A paz do Senhor, igreja linda, a paz do Senhor, irmã Rosa. Amém? Vamos lá. Terceiro tópico. Você precisa tomar posse da herança que está à disposição para você. Mefibosete, ele decidiu ir até Davi. Ele poderia ter escolhido, não vou, eu vou ficar aqui em Lodebar, porque eu entendo que Lodebar é o meu lugar, porque eu sou aleijado e aqui é o lugar de pessoas doentes. Mas não, ele recebeu o convite de Davi e ele foi. E quando ele chegou lá, que Davi devolveu a ele a herança dele, ele recebeu essa herança. E o que acontece? Deus, ele disponibiliza para nós também essa herança. Assim como Mefibosete, ele decidiu receber de volta, tomar posse da herança que ele tinha, assim somos nós. Nós devemos tomar essa decisão. Jesus Cristo morreu na cruz por nós e nos deixou a herança da vida eterna e a herança da salvação. Mas nós decidimos se nós vamos aceitar essa herança. E eu gostaria de te perguntar, o que você tem feito com essa herança que Deus te deu? Você tem aceitado ou você tem rejeitado essa herança? Mefibosete, ele poderia ter rejeitado o convite de Davi e ele poderia ter rejeitado a herança, as terras que eram de direito dele. Diz assim em Romanos 8:17, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. E como nós nos tornamos filhos de Deus? É a partir do momento em que nós reconhecemos que Jesus Cristo veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir do momento em que nós somos filhos do Rei, nós temos acesso a essa herança. Amém? Então, se você ainda não se decidiu por Cristo, decida hoje tomar posse da sua herança. Decida e entenda que você é filho do Rei, você é filha do Rei, mas você precisa tomar posse disso. Amém? Quando Paulo escreveu esse versículo de Romanos 8:17, ele escreveu para nos lembrar que como filho nós herdaríamos também os processos divinos, na verdade, e a vida eterna e a salvação. Amém? Vamos lá. E o quarto ponto dessa mensagem é: se Davi, um pecador, foi fiel à amizade com Jonatas, imagina Deus que é perfeito. Então nós estamos falando aqui de Davi, que foi um ótimo rei, um rei que até hoje Israel lembra de Davi, na verdade. E nós vemos a história de Davi com muita admiração, mas sabemos que Davi, ele era um homem que pecava, que errava, ele cometeu coisas que na verdade são até difíceis. Na verdade, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, ou seja, ele era um homem imperfeito.
Então, vindo de um homem imperfeito, houve a fidelidade em uma amizade. Quando nós olhamos para Davi, nós não olhamos os defeitos de Davi, na verdade, nós olhamos tudo aquilo que ele fez de bom. Nós olhamos para Davi como um exemplo que, mesmo ele sendo pecador, mesmo sendo ele imperfeito, Deus olhou para ele e disse que ele era um homem segundo o coração dele, não é verdade? Então, Davi, mesmo ele sendo imperfeito, ele foi fiel. Agora, vamos olhar para o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso. Se ele é perfeito e perfeito, ele muito mais do que nós, e de uma forma perfeita, ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu para a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso que é perfeito, que é fiel na sua totalidade. Eu posso falhar naquilo que eu falo, mas o nosso Deus Todo-Poderoso não falha. Amém? Quando Deus nos chama para a mesa, Ele não nos pergunta, Ele não olha para nós, olhando o nosso defeito, assim como o servo Ziba falou que Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Quando Deus olha para nós e nos chama para a mesa, Ele diz, vinde como estais. Não quer dizer que depois nós vamos melhorar as nossas atitudes, não é verdade? Mas Ele nos aceita como nós somos, como nós estamos, mesmo nós sendo imperfeitos. Se Deus ele nos aceita, quem somos nós para nos criticarmos ou para criticar o outro, não é verdade? Muitas vezes nós achamos que para ter uma vida com Deus, para viver com Cristo, nós precisamos estar perfeitos de alguma forma, e não é assim. Deus ele nos chama para estar na mesa com Ele, assim como nós somos. Amém? Ele nos aceita e nos ama do jeitinho que nós somos, com as nossas imperfeições. E à medida em que nós vamos ter intimidade com Deus e vamos permitindo o agir, o trabalhar dele na nossa vida, nós vamos sendo moldados, nós vamos tendo o nosso coração transformado para a honra e glória do nome dele. Amém? E o Davi, ele fazia uma oração muito bonita. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Não retire de mim o teu espírito. Ele fazia essa oração. E que seja a nossa oração diária. Que Deus possa criar em nós um coração puro, um espírito reto. E que tenhamos sempre o desejo de ter o Espírito Santo em nós. Amém? O Espírito Santo, ele é uma herança. É uma herança que está de fácil acesso. De fácil acesso por quê? Porque basta uma oração. A partir do momento em que você ora, você fala, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Que o teu Espírito Santo venha habitar na minha vida. Você está tomando posse da sua herança. E o Espírito Santo, ele é o Consolador. Tamires, eu não conseguiria viver sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu não conseguiria suportar, porque é o Espírito Santo que me sustenta todos os dias. E se você tem se sentido triste, se você tem se sentido abatido, se você tem vivido sentimentos que você não consegue entender, que você não consegue explicar, sentimentos que você tem vontade de arrancar do seu peito, creia que o Espírito Santo, ele é consolador. Ele está conosco nos dias bons, nos dias ruins. Ele é o único que pode trazer a paz nos momentos mais difíceis, no momento de dor, no momento de perda, no momento de luto, no momento de solidão. Aquilo que a bebida, as drogas, as amizades, o trabalho, o dinheiro não pode nos dar, o Espírito Santo, ele nos concede mesmo nos dias mais difíceis. Creia nisso e tome posse dessa herança que Deus reservou para você. Amém? 5º ponto, Deus tem um lugar para você na mesa dele. Mefibosete, ele foi restaurado para a posição de honra. A mesa do rei simboliza comunhão, pertencimento e herança eterna. E você pertence à mesa do rei. Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão poderoso que tem um lugar na mesa para todos nós. Mas é aquilo que nós já falamos, você precisa tomar posse dessa herança do seu lugar na mesa. Amém? E o 6º ponto, há uma promessa que permanece fiel. E Deus
Deus, Ele está nos aguardando. Permaneça fiel, permaneça em comunhão com Ele. O Rei te espera. E diz assim em 2 Timóteo 2:4, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava falando isso quando ele estava indo para a execução. Ele sabia que ele iria morrer, só que ele tinha tanta convicção da salvação dele em Cristo Jesus e de que ele tinha feito tudo aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele, todos os projetos, tudo aquilo ele fez o melhor que ele podia, ele fez com toda a intensidade que ele poderia fazer. E no final ele disse, combati o bom combate, ou seja, lutei, fui guerreiro de Cristo, fui soldado do Senhor, fui valente e valoroso, acabei a carreira. Ali ele estava entendendo que o momento dele havia acabado. No momento dele ali na terra, o propósito de Deus na vida dele, ele estava entendendo que ele iria morrer. Mas a fé dele estava aqui, eu guardei a fé. Ou seja, ele tinha certeza da salvação, da coroa da justiça. Ele tinha certeza que ele iria morrer, mas que ele estaria na eternidade com o Senhor Jesus. Amém? E agora nós partimos para a conclusão dessa mensagem. O Rei não nos esqueceu. O Rei mandou nos buscar. Você crê nisso? Através dessa mensagem você está recebendo um convite do Deus Pai Todo-Poderoso, te chamando para estar na mesa com Ele. Aleluia. Creia, tome posse dessa palavra na sua vida. O Rei está te chamando para a mesa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Diz em Apocalipse 2:10. Essa é a herança a todos que não negaram a fé, mesmo em meio à dor. Nós passamos por estágios na nossa vida. Às vezes, alguns estágios em que nós estamos vivendo são estágios de Lodebar, de dor, de doença, de esquecimento. Mas creia, tome posse dessa palavra na sua vida. Seja fiel até a morte. Seja fiel independente das circunstâncias na sua vida. E tenha certeza que Deus ele tem a coroa da vida para você. Essa é a promessa para aqueles que permanecem fiel. Para nós alcançarmos a vida eterna e a salvação, nós precisamos tomar posse da nossa herança e sermos fiéis a Deus até o fim. Amém? E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de mais uma vez falar para você o tema dessa mensagem, que é: seu lugar não é Lodebar. Creia que você tem um lugar na mesa com o Rei. Amém? Vamos orar então para poder finalizar a nossa consagração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada por essa palavra tão linda, tão abençoada que o Senhor nos proporciona nessa manhã. Cremos e tomamos posse, ó Pai, de que Lodebar não é o nosso lugar. Nós cremos que nós temos lugar na mesa com o Senhor. Se há alguém aqui, ó Pai, que nesse momento confessou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que está aceitando ao Senhor Jesus, ó Pai, que essa pessoa possa receber, ó Deus, uma nova vida. Ó Pai, que o nome dela possa ser escrito no livro da vida, ó Pai, que ela possa receber, Senhor, o Teu Espírito Santo e que ela venha em Ti ter forças para permanecer fiel até o fim. Toma a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. Queremos, ó Pai, fazer, ó Pai, como Paulo fez, combater o bom combate, ó Pai, acabar a nossa carreira e guardar a fé. Ó Pai, nós cremos na coroa, ó Pai, que na coroa que está, ó Pai, guardada no céu, ó Deus, para, ó Deus, passarmos a eternidade contigo, mas entendemos, ó Pai, entendemos que o Senhor ainda tem planos para nós. Ó Pai, cremos e confiamos na Tua palavra, na Tua promessa para a nossa vida. Ó Deus, toma cada um de nós em Tuas mãos, todos que estão aqui conosco ao vivo ou assistindo a gravação, seja no Instagram, seja no YouTube. Visita cada lar, cada família. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença possa alcançar a cada um, que a Tua paz, a Tua alegria e o Teu renovo possa alcançar a cada vida, em nome de Jesus. Que tenhamos, ó Deus, um final de semana abençoado. Pai, em nome de Jesus, em especial, gostaria de orar e pedir, ó Deus, pelo nosso Brasil.
Ó Pai, o Senhor sabe, ó Deus, todos aqueles que estão necessitados, ó Pai, nesse momento. Ó das pessoas, ó Pai, que perderam suas casas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desabrigadas, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo Consolador, ó Pai, possa estar, ó Pai, visitando cada um nesse momento, ó Pai. Ó Deus, que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre os 4 cantos da nossa nação, trazendo, meu Pai, a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua justiça. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, confiamos em Ti, Senhor. Obrigada, meu Pai, pelo Teu amor, pela Tua proteção em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Se essa mensagem fez sentido para você, eu gostaria de pedir que você compartilhe, que você comente, que você curta, que você envie para alguém, porque eu tenho certeza que vidas serão abençoadas através dessa palavra. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um beijão. Tchau, tchau.